Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha também a Santa Missa no seu lar, hoje a igreja celebra esta grande solenidade, um dogma de fé, uma verdade de fé, com relação a Nossa Senhora. E esse dogma diz que Nossa Senhora, Maria, a mãe do Salvador, ela foi elevada em corpo e alma junto de Deus. Esta é a solenidade da Assunção. Desde os primórdios da igreja, a piedade popular sempre atribuiu à mãe de Deus, aquilo que depois a igreja vai proclamar em 1950 como uma verdade de fé, que Nossa Senhora, ela que diferente de cada um de nós, é bom que a gente entenda, Nossa Senhora, ela foi preservada da mancha do pecado. Então ela não cometeu pecado, não fez a experiência do pecado, diferente de todos nós que já nascemos com a mancha do pecado original. E por que isso? Por um desígnio de Deus, tendo em vista aquilo que ela haveria de ser, como foi escolhida para ser a mãe do Salvador, Deus a preservou na sua integridade, assim como nós falamos os outros dogmas, a Imaculada Conceição, a virgindade de Nossa Senhora, e hoje também a Assunção, ela foi elevada. E também muitos dizem, no começo falava-se, não falavam da morte de Nossa Senhora, falavam da dormição, porque ela partiu desse mundo de uma forma tão serena, tão tranquila, que a impressão é quando você olha para o caixão de alguém que está, você sabe que está morto, mas você olha e diz, parece que está dormindo, Essa pessoa não demonstra estar morta, parece que está dormindo, parece que está descansando. Tamanha suavidade, serenidade, paz, aquela morte santa, podemos assim dizer. Então se falava da dormição, que ela foi elevada sem ter passado pela morte. E nós vamos entender também o porquê. Na Sagrada Escritura diz que o salário do pecador é a morte. Se o salário do pecador é a morte, Nossa Senhora não cometeu pecado, portanto, podemos dizer que ela também não passou pela morte. Jesus Cristo é diferente. Jesus também não cometeu pecado. Alguém poderia dizer, mas ele morreu. Sim, mas ele morreu e fez o que? Ele só morreu? Jesus morreu e ressuscitou. Se ele tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, a morte é que venceria. Então Jesus morre e ressuscita para vencer a morte, para nos tirar da morte, para nos libertar da morte e para mostrar que a vida está acima da morte. Então hoje, meus irmãos e irmãs, esta solenidade, ela tem também muito a nos dizer. Sempre que nós celebramos uma solenidade, nós temos que fazer a pergunta, o que esta celebração tem a me dizer? Qual é o ensinamento, qual a mensagem, o que nós podemos aprender com a solenidade da Assunção de Nossa Senhora? Nossa Senhora foi elevada para junto de Deus, ela está com Deus, isso? Tá, padre, mas a Nossa Senhora, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver, Aliás, temos tudo a ver com isso. Nós lemos na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios, diz que assim, como por um só veio a morte no mundo, por Adão todos nós pecamos, por Jesus Cristo todos nós fomos salvos. E quando entregar, Deus virá, e restabelecerá os nossos corpos. Nós haveremos também de ressuscitar.
Quando nós vamos rezar daqui a pouco, o creio, o símbolo da fé, nós dizemos que nós cremos na ressurreição dos corpos e na vida eterna. Então, de uma certa forma, Nossa Senhora, ela antecipa aquilo que um dia esperamos que aconteça com cada um de nós. Quando Jesus vier na sua segunda vinda, Jesus deixou muito claro, quando ele vier para julgar, os corpos ressuscitarão, os mortos ressuscitarão, e será o momento do justo juiz dizer aquela sentença, as duas sentenças, Vinde, bendito do meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado desde... Essa é a primeira sentença favorável e positiva. Mas também tem uma outra sentença mais dura, Esperamos que afastai-vos de mim, maldito, e ide para o fogo eterno. Aqueles que são de Cristo, diz aqui, ressuscitarão com Ele. Os que pertencem a Cristo ressuscitarão com Ele, e com Ele serão também glorificados, serão elevados, assim como Nossa Senhora foi elevada, assim como ela foi glorificada, assim como Jesus, nós temos a festa da Ascensão. Veja que interessante, assim como Jesus foi elevado, a mãe também, o mesmo destino que tocou ao filho, coube à mãe, por um mérito, uma graça. Ela é a mãe de Deus, e ela viveu santamente aos olhos de Deus e aos olhos de toda a humanidade. Se nós nos perguntássemos qual foi a grandeza, qual foi o grande efeito, o que de extraordinário que Nossa Senhora fez, nós vamos ver que Nossa Senhora foi uma mulher simples como todas. A grandeza dela aos olhos de Deus está na sua pequenez, na sua humildade. Quando ela docilmente se coloca nas mãos de Deus, quando o anjo comunica para ela aquilo que Deus vai realizar na vida dela, às vezes a gente reza pedindo a Deus para que Ele realize na nossa vida aquilo que eu quero, mas a gente nunca perguntou, e se Deus quiser alguma coisa diferente daquilo que eu quero? Não sei se eu já falei, mas quando eu entrei para o seminário, eu não queria ser padre. Eu entrei no seminário por causa do futebol. Eu gostava muito de jogar bola, E quando eu entrei no seminário, lá, eu sempre queria ser jogador de futebol, e até que eu não era metido, viu? Aí fui fazer o estágio, vi que lá tinha vários campos bonitos, falei, é aqui que eu vou ficar, é por aqui que eu vou ficar, E depois, veja, eu queria uma coisa, mas Deus tinha reservado outra. No ventre de tua mãe eu já te escolhi. Nossa Senhora também foi assim, e tantos outros. Às vezes é bom a gente ter sonhos, projetos, mas a gente deveria também perguntar, Senhor, o que você quer de mim? Nós sempre queremos que Deus faça aquilo que eu quero, mas a gente nunca se perguntou, Senhor, o que você quer de mim? Essa pergunta a gente deve se fazer, porque Deus chama para uma vocação. Pode ser que Deus chame você para a vida religiosa, consagrado, Parece que a única vocação que Deus chama é para o matrimônio. Não. Deus, é que a gente não escuta, Às vezes não, é que a gente sempre quer fazer aquilo que a gente quer, para dizer, que Deus pode nos surpreender. Então, meus irmãos e irmãs, hoje, esta solenidade da Assunção de Nossa Senhora, quer dizer que um dia nós a veremos também, e é para isso que nós estamos no mundo, A nossa vida aqui é uma passagem, é uma luta, uma conquista para um dia estar no reino de Deus. Aquilo que a Sagrada Escritura muito sabiamente diz, ajuntai tesouros no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça corrói. Acho que o nosso empenho deveria ser sempre esse, os pés firmes no chão, lutando todo dia,
com o nosso trabalho, mas nunca perder a referência lá de cima. De lá eu vim, para lá eu vou. Como disse Santo Agostinho, nós viemos de Deus e nós voltaremos para Ele. Quem sabe que voltando para Deus, queira Deus que de fato voltemos para Ele da mesma maneira como Nossa Senhora voltou. Da mesma maneira como nosso Senhor Jesus Cristo, que subiram para Deus. Porque o padre já falou outras vezes, né? Que não, a alma, nosso corpo e alma vai subir. Mas para onde vai ao subir, vai depender de cada um de nós. Deus nos quer para Ele. Deus nos criou, e eu acredito que o nosso empenho, a nossa luta deve ser para isso, né? Quando Ele vier, e antes dele vir, talvez o nosso juízo particular vai se dar primeiro, antes do universal, bem provável. Eu acredito que, não sei, que eu vá morrer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Portanto, antes do juízo universal. Mas nem por isso não vou ter um juízo, vou ter o meu juízo particular. Assim como cada um dos senhores e senhoras terão também. Então que Nossa Senhora nos ensine, e olha aqui, eis a serva do Senhor. Em nenhum momento Maria disse, eu quero isso, eu quero, não, faça-se em mim a tua vontade, não é faça-se em mim a minha vontade. Eu acho que se nós nos colocarmos diante de Deus com essa humildade, muitas vezes a gente só pede para Deus para fazer aquilo que eu quero. A gente pode até pedir, mas quase nunca a gente se coloca diante de Deus com humildade e faz a inversão. Senhor, eu estou aqui, o que você quer de mim? O que eu posso fazer para você? Está vendo? Essa oração quase a gente nunca faz. O que queres de mim, Senhor? Então que Maria nos ensine também, nos colocarmos sempre diante de Deus para ouvir aquilo que Deus quer de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus.